Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre como se parece um convertido, quais as características que alguém se entregou a Deus apresenta. Bom, eu estou falando isso porque tem tantas religiões no mundo e muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm opiniões, têm fés, têm maneiras de acreditar na vida e isso não muda quem eles realmente são. Mas a palavra de Deus diz que quem nasce de novo em Jesus, ele é transformado por dentro e por fora. Então, quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo? Com quem ele se parece? Eu não estou aqui falando só de um estereótipo, tá? Eu falei que ele pode mudar por fora também, porque ele vai ter alegria, mudar o semblante. Mas quais são as características que fazem com que um novo convertido ou com que uma pessoa que nasceu de novo se pareça com Deus? Eu quero falar de 4 características muito importantes. A primeira, que ele tem uma natureza que vem de Deus, tá? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que uma pessoa que nasce, de um pai, de uma mãe, contém o código genético, características, genéticas daqueles pais, da sua família. Quando você nasce de novo, espiritualmente, através da fé em Jesus Cristo, você passa a ter a natureza de Deus, O texto fala que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. É como se Deus estivesse transmitindo para nós o DNA do seu caráter, da sua personalidade e de quem ele é. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Então, uma pessoa que nasce de novo, ela naturalmente, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai apresentando algumas características de Deus da mesma maneira que um bebê que nasceu daquela família começa a apresentar as características, às vezes o nariz, cor dos olhos, o jeito de falar. Quando você vê uma criança que cresce, chega a uma certa altura, você olha e fala, puxa, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o vô. E nós estamos parecendo com Jesus? Porque ele comunica a sua natureza para todos aqueles que nascem de novo. Amém? Então, a primeira característica que nós temos como novos nascidos, ou como aqueles que nascem no reino de Deus, é ter uma natureza que vem de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que esta natureza, ela nos ajuda a vencer as concupiscências da carne, do pecado. Porque Deus é santo e ele começa a comunicar essa natureza com a gente. Amém? Em segundo lugar, essa pessoa que nasceu de novo, ele tem uma imagem, que vem de Deus. Eu vou ler para vocês lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Bom, na primeira qualidade ou característica, é algo que acontece lá dentro de nós, É a natureza, é o DNA espiritual. Mas esse DNA, ele começa a se manifestar e esta manifestação acontece também no exterior. Ou seja, se você nasce dentro de uma família, você vai desenvolver exteriormente aquelas características daquela família por conta daquele DNA que está dentro de você. Então, aqui, a palavra de Deus, Paulo está dizendo que nós nos despimos do velho homem, aquela natureza antiga, pecaminosa, e quando a gente nasce de novo, nós nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isto significa que você vai começar a parecer com Jesus. As pessoas vão falar, pera lá, o que aconteceu em você? Você está diferente. Agora você está mais alegre, você está com os olhos brilhando, você parece que tem uma paz diferente que você não tinha antes. Ou seja, aquilo que estava dentro de você
começa a se manifestar para fora de você e essa imagem de Deus na tua vida começa a acontecer. Eu acho muito engraçado que quando eu posto imagem dos meus netinhos, sempre tem alguém que diz que o John é a minha cara, mas tem aqueles que também que dizem que o Enzo é a minha cara. É óbvio que eles têm também dos outros avós, dos pais, mas as pessoas que me conhecem e que me olham muito e me observam, olham para eles e conseguem reconhecer neles as características exteriores deles. Eu tenho uma filha só, a Érica, né? E é interessante, porque a família da minha esposa diz que ela é a cara da mãe. E muita gente, aqueles que são da minha família, e muita gente também, diz que ela é minha cara e parece comigo. Por quê? Na verdade, ela tem as duas características. Mas quando a gente observa, a gente consegue ver as características de um e de outro. E você já está parecendo com Jesus? Será que a imagem de Jesus, a imagem de Deus, já está florescendo na tua vida? Será que as pessoas já estão reconhecendo que você é dele? Ou ainda fica difícil delas reconhecerem? Ou até quando você diz que você é crente, a pessoa fica estupefata. Mas você é crente? Então, a segunda característica de uma pessoa que nasce de novo, de um convertido, é ter a imagem de Deus, parecer com o Senhor, amém? A primeira fala do DNA, né, da natureza, aquilo que é interior, que ninguém vê, mas que acontece. A segunda já é o resultado de um crescimento, de uma maturidade, a gente começa a parecer mais com Jesus e as características de Jesus começam a ficar mais claras na nossa vida. A terceira característica de uma pessoa que nasceu de novo é a santidade para Deus. Tá? Primeiro é um DNA, que é a natureza de Deus. Segundo é um fenótipo, né? As características exteriores que vêm das nossas ações, do nosso sorriso, da nossa palavra, daquilo que a gente fala. Né? Em terceiro lugar, é um comportamento de santidade para Deus. Eu vou ler para vocês lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver em pecado porque é nascido de Deus. É óbvio que enquanto nós estivermos nessa vida, nós ainda somos pecadores e ainda teremos um pecado aqui, outro acolá, de vez em quando a carne grita mais forte e a gente acaba pecando. Mas o que João está dizendo, que aquele que é nascido de Deus, aquele que teve uma experiência de verdade com o Senhor, ele não tem prazer no pecado. Então ele não vive mais em pecado. Ele pode cair em pecado, ele pode cometer um pecado uma vez aqui, outra ali, mas ele não se atola no pecado e não vive naquele pecado. Por quê? Porque ele já tem o prazer de santificar, de se separar para Deus. Então, a Bíblia está dizendo que quem é nascido de novo deve viver uma vida de santificação. Se pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia também diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é lindo isso? A Bíblia também diz, se nós dissermos que não pecamos, mentimos. E Deus não está em nós. Ou seja, ninguém, enquanto estiver nessa terra, é perfeito. Nós continuamos cometendo pecado aqui e acolá, porém, cada vez mais que nós manifestamos a natureza de Deus, nós vamos vencendo os pecados e cada vez nós nos santificamos para Deus. Então, a terceira característica de uma pessoa que nasceu de novo é que ela está num processo de santificação. Ela quer se santificar para Deus e ela se santifica para Deus. E cada vez mais ela vai deixando para trás o pecado e vivendo cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Aquele que mentia, para de mentir. Aquele que se prostituía, para de se prostituir. Aquele que tinha um temperamento explosivo, vai procurando cada vez mais o equilíbrio em Deus. Ou seja, nós vamos nos santificando para Deus. Essa é a terceira característica de uma pessoa que nasceu de novo. E queridos, a última característica que eu quero falar para vocês
é que a pessoa que nasce de novo, ela tem um amor que é parecido com o amor de Deus. Vem de Deus e é parecido com o amor de Deus. Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você nasceu de novo, se Jesus mora na tua vida, não tem jeito de você continuar odiando as pessoas. Não tem jeito de você querer o mal das pessoas, porque Jesus sempre quis o bem delas. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, para você amar a Deus, você tem que amar o seu semelhante. Para você amar o seu semelhante, você tem que amar a Deus. Não é isso? O próprio apóstolo João diz assim: como alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Então, meu querido, a quarta característica de uma pessoa que nasceu de novo é que o amor de Deus enche o seu coração. Se você nasceu de novo, você vai ter vontade de amar as pessoas, você vai ter vontade de perdoar quem te fere, você vai ter vontade de fazer novos amigos, você vai ter vontade de compartilhar a palavra de Deus. Eu profetizo que o amor de Deus vai encher a tua vida. Eu profetizo que o amor de Deus vai quebrar as cadeias, ressentimento, mágoa, ódio, facção, inveja, vai embora em nome de Jesus, e o amor de Deus vai encher o teu coração, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, eu quero que você tenha. Porque, gente, vamos combinar, o indivíduo apaixonado, ele está nas nuvens. O indivíduo que ama o seu irmão, ele não tem tristeza, ele só tem alegria. É o amor de Deus que nos enche, e a Bíblia está deixando claro aqui: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aleluia! Glória a Deus! São 4 características básicas importantíssimas. A primeira é que a gente recebe a natureza de Deus, o DNA de Deus dentro de nós. A segunda é que a gente recebe a imagem de Deus, ou seja, aquilo que está dentro começa a sair para fora. E assim como as crianças começam a aparecer com os seus familiares, às vezes é um tio, às vezes é um pai, uma mãe, um avô, assim também quem tem o DNA de Deus dentro de si começa a aparecer a imagem de Jesus, a imagem de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, a pessoa começa a ter o desejo de se santificar para Deus, de viver para Ele, de viver em fidelidade a Ele, para a glória do seu nome. E por último lugar, o amor de Deus enche o seu coração e a sua vida. Querido, Deus te abençoe, que o Senhor possa completar a obra na tua vida e que essas 4 características de Deus estejam muito fortes na tua vida, para que você arrebanhe muitas pessoas que não conhecem Jesus através destas características na tua vida. Amo vocês, profetizo salvação na tua casa, na tua família, na tua cidade, na tua nação, porque Jesus está voltando e todos nós temos que pregar o amor de Deus e crer que Deus vai derramar do seu Espírito para trazer uma grande salvação em toda a terra. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, em nome de Jesus.